Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos falar sobre iniciação, iniciador e iniciando. Nós baseamos esse bate-papo num fragmento de texto desse livro, Profanos e Iniciados, de Humberto Roden, que foi um filósofo, maçom, teosofista, universalista, estudioso do Vedas, do hinduísmo. Baseamos o nosso bate-papo de hoje em fragmentos de texto desse livro, Profanos e Iniciados. Aqui uma edição histórica, vocês podem ver que está amarelado. Esse livro praticamente ele está esgotado e não tenho certeza se hoje alguma editora está publicando-o. O ego humano é um cego, não tem a evidência da verdade libertadora. Se esse cego não se deixar guiar por um vidente, desvia-se do caminho certo. O guia vidente seria o Cristo interno, a alma, mas se ela mesma não tem a devida experiência do seu Cristo, esse ego cego é guiado por outro ego cego. O ego é aquele apelo ilusório que nós temos de cada encarnação. Nós não temos acesso aos nossos registros de memória mais profundos que estão no nosso inconsciente milenar e acabamos sendo desconhecidos de nós mesmos. Então o processo de autoconhecimento, ele delonga algum tempo e na maioria das vezes nós não temos a evidência interna, ou seja, de nós nos enxergarmos como nós realmente somos. E a dificuldade que temos de nos conectar com o nosso eu superior, ou seja, aquela parte de consciência do nosso espírito que ainda no momento de encarnação não se faz expressar de forma consciente, que está no nosso espírito milenar. Nós ainda temos dificuldade de sintonizar com isso e pela falta de experiência que nós temos com o Cristo interno. As próprias religiões ao longo da história nos infantilizaram no momento que ela transfere para um objeto exterior, para o pastor, para o bispo, para o padre, para o sacerdote, transfere para um objeto exterior de culto o sagrado ou Deus. A gente não conseguiria, através das religiões atuais hoje, chegar até Deus, até o sagrado, num processo interno de verticalização. A gente tem que primeiro cultuar um pastor, um bispo, um sacerdote, para depois chegarmos até o sagrado. Então há um método de desconexão com essa ligação interna, com a nossa alma, com o nosso Cristo interno, na maioria das religiões instituídas hoje no planeta. Daí a imperiosa necessidade de despertar em si o eu vidente, que é decorrência da autorrealização e é impossível sem o autoconhecimento. Estamos vivendo a era dos gurus. Por toda parte, desde o Oriente até o Ocidente, há homens que se arvoram em mestres e congregam discípulos. Os mestres prometem e conferem iniciação a seus discípulos. Alguns até oferecem diplomas ou certificados de iniciação. Nenhum homem pode iniciar outro homem. Não existe a alo-iniciação, só a auto-iniciação. Neste processo há dois iludidos, o iniciador e o iniciado. A maior parte dos mestres espirituais nunca iniciou ninguém. Temos o maior exemplo em Jesus, que não iniciou nenhum de seus discípulos durante os 3 anos de sua atividade pública. Entretanto, no dia de Pentecostes, 120 dos seus discípulos se auto-iniciaram depois de 9 dias de silêncio e meditação. Esse é um texto de Humberto Roden, nós vamos comentar. Nesse caso do Pentecostes, houve uma catarse coletiva e um processo de iniciação com Cristo interno. Naquele evento, muitos falaram línguas e a partir dali os apóstolos tiveram a convicção interna de levarem, de serem templos vivos, levando a mensagem da Boa Nova. O que nós percebemos nos dias de hoje, e vamos falar da Umbanda que nós vivenciamos e acabamos sendo um olhador de forma
democrática, digamos assim, e comentamos os nossos pontos de vista e vivências nesse canal, o que nós observamos hoje é muitas iniciações que os iniciados, né, ou iniciandos não têm a devida condição de assim o serem, ou seja, os iniciadores dão preferência para preencherem vagas nas suas turmas com seus cursos, né, e durante esse curso são feitas iniciações com os orixás, todas devidamente pagas, independente daqueles que ali estão efetivamente terem a condição de serem iniciandos, né? Ou iniciados, porque nem todo mundo tem, por exemplo, nem todo sensitivo ou toda consciência tem a condição, o preparo de ser consagrado por um orixá ou dois. Imagina 12 a 14 orixás em um ano de curso. Isso não existe em nenhuma tradição, não existe na sabedoria de Fá, não existe nas escolas antigas de iniciação. E, no caso específico da Umbanda, acentua-se exageradamente nesse momento esse apelo de poder pelo mistério, pela iniciação, e esquecemos mais das vezes aquela simplicidade que foi tão bem simbolizada em Zélio de Moraes, que não teve nenhuma iniciação nesta encarnação que ele manifestou o caboclo, não teve nenhuma iniciação e teve uma mediunidade cristalina, né, inquestionável. Então fica aqui para a nossa reflexão esta ênfase que se dá na iniciação através desses cursos pagos, como iniciação durante o curso, e que, ao nosso ver, muitas vezes avilta a pertença do iniciando, ou seja, ele pode fazer parte de qualquer casa, de qualquer templo, venha iniciar-se comigo no meu curso. Assim vendem esses iniciadores, né, este apelo, e, no mais das vezes, não respeitando a egrégora, a tradição de cada casa, porque não é possível que todos possam, indistintamente, sem pré-requisito, independente da sua procedência, serem consagrados sacerdotes de Umbanda em um ano com 14, 12 orixás. Nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que essas iniciações são meramente um ritual aplicado, mas que os iniciandos não têm condição de serem iniciados. Vamos, então, continuar aqui no texto. O que o mestre pode fazer é pôr setas nas encruzilhadas, indicando o caminho adequado aos iniciandos. Mas a iniciação é obra de cada iniciando iniciável. Se o mestre não é um verdadeiro iniciado na verdade libertadora, nem sequer pode colocar setas nos caminhos ou nas encruzilhadas, porque ele mesmo ignora o caminho certo. É um guia cego guiando outro. Revela grande presunção um homem querer declarar que alguém é iniciado. Iniciação é um processo misterioso que ninguém conhece, a não ser o próprio iniciado. Dar certificado de iniciação a alguém revela tanta ignorância quanto arrogância. É possível iniciar alguém, sim, ritualmente, mas não espiritualmente. Se um ritualmente iniciado se considera realmente iniciado, é um pobre iludido. Ou seja, ritual aplicado não significa iniciação espiritual. Você pode ser um iniciado num determinado cerimonial, numa determinada ritualística, até ganhar certificado de participação naquele rito, naquele cerimonial, mas declarar-se um iniciado espiritual de fato e de direito a uma longa distância. É isso que o texto está falando. Isso é uma grande ilusão que parte da presunção do nosso ego, movimentado pela vaidade de se ter um título de sacerdote ou de iniciado, geralmente baseando-se, buscando uma chancela, digamos assim, como se fosse uma grife, porque o iniciador tem que ser alguém de nome, de renome, conhecido, para que se dê legitimidade ao iniciando. Uma das maiores, e termina o texto de Humberto Holden dizendo que uma das maiores fraudes espirituais da humanidade de hoje se chama iniciação, em função da ênfase que se dá ao ritual aplicado, ao cerimonial, sem pré-requisito
desrespeitando-se se realmente o iniciando tem condição de ser iniciado. O que importa é preencher turma, colocar o máximo de alunos naquele curso e a partir daí auferir os ganhos em cima disso aí. Não somos contra o estudo, todas as fontes são válidas de estudo, a busca contínua de autoconhecimento. Estudemos teosofia, maçonaria, magia, teologia, hinduísmo, cabala, todas as fontes de conhecimento, espiritismo, todas as fontes de conhecimento que estão à nossa disposição para expandirmos a nossa consciência. Não esqueçamos que o processo de iniciação é individual. Quando muito, um dirigente, um sacerdote, um líder de grupo pode organizar o cerimonial e a ritualística, mas a iniciação é interna de cada um. E cabe ao iniciador ter a ética e o compromisso com a espiritualidade de observar e auferir se o iniciando realmente tem uma condição de ser iniciado. No nosso Saravá fraterno, que os orixás nos abençoem, que o Xagyan, orixá do conhecimento, simbolizado pela espada de Ogum na mão, leve sempre em todos os campos de batalha interna a verdade. Nosso muito obrigado.